Boa tarde, meu nome é Sofia, eu sou da Universidade 9 de Julho e eu estou aqui com Gisele, prazer. Gisele, é a mãe da Antonella, e a Antonella, ela estuda numa escola particular, uma escola privada. Eu vou começar fazendo algumas perguntas para saber mais da opinião de uma mãe com uma filha numa escola particular. Vamos lá? Sim. Primeira pergunta: quais são os princípios para os pais escolherem uma creche para seus filhos? A gente pensa muito de como eu desenvolvo, assim, do que a escola faz para o desenvolvimento da criança, né? Primeiramente isso, até para a gente poder ver se eles têm alguma no que é embasada para poder fazer aquela atividade, né? As atividades que fazem com a criança. E também se segue os nossos princípios também, né? Entendi. É um dos principais também. Então já respondeu a segunda parte da primeira pergunta, né? Se os valores condizem com o da escola? Ah, sim. A gente precisa ter, né? Com certeza. Vamos lá para a segunda. Qual a importância da creche na vida da criança? Foi. Segunda pergunta. Qual a importância da creche na vida da criança? Para mim tem uma importância imensa até para o desenvolvimento dela, porque a criança ela consegue se socializar, ela aprende a se socializar um com o outro, aprende muitas coisas dentro de uma creche, dentro de uma escola, que às vezes em casa com o pai e com a mãe ela não vai ter a vivência. Então assim, não vai ter o que tem na escola, não vai ter com os pais. Às vezes os pais podem até tentar, mas é um pouco mais complicado. Na escola desenvolve assim de uma tal forma que tem criança que dá um boom E os pais não. não, você tá fazendo isso, né? Tá bom. Terceira pergunta. Qual a dificuldade da família em deixar seu filho, no caso sua filha, nesse novo ambiente? Pra mim, eu não tive dificuldade. Ô, Glória. Até por ser professora, então eu conheço assim, como é feita, né? Como é a escola, o procedimento. Então, assim, pra mim foi muito tranquilo esse processo. Com meu esposo, não. E quase que não, mas pra mim foi muito tranquilo, né? Eu deixava ela lá, conversava com ela, assim, olha, você tá com a tia, vai dar tudo certo, você vai brincar bastante, você vai se divertir com seus amigos, virava as costas e ir embora. Então, assim, e isso também eu aprendi que quando você faz isso com a criança, você traz mais segurança, porque ela vai entender na cabecinha dela que a minha mãe confia onde eu tô, então eu não preciso ter medo, eu não preciso chorar, ficar chorando o tempo inteiro. Se eu choro na frente dela, pego ela e levo embora para casa, eu vou estar transmitindo para ela de que aquele lugar não é um bom lugar. É verdade. Então isso faz toda a diferença, né? Até na vida da criança também, né? Pensando por esse lado, realmente, eu não tinha pensado nisso. Quarta pergunta. Qual a importância dos auxiliares e estagiários para os pais na educação infantil? Os auxiliares estagiários? Isso. Eu acho assim, não só para os pais, mas como até mesmo para os professores. Eu acho que é um auxílio, dependendo, quando você tem uma parceria bacana, de suma importância, porque assim, são os que mais fazem as coisas para as crianças. Às vezes, principalmente na creche, onde troca uma fralda, porque a professora está dando uma atividade, então eles estão indo lá, tem todo o carinho, tem que ter todo o jeito de fazer aquilo. Então, assim, para mim é importante ter, porque faz um papel muito importante na vida da criança, porque assim, e até pela confiança que a gente precisa depositar, porque é a pessoa que mais vai mexer na minha filha, né? Vai limpar quando a criança não sabe limpar, vai às vezes trocar roupinha quando não sabe trocar roupinha. Eu já ouvi casos de auxiliar que penteia o cabelo, que ajeita o cabelinho da criança, que deixa a criança vai para casa mais arrumada do que quando chegou dentro da casa. Então, assim, a auxiliar faz muito isso. A auxiliar tem esse papel
do carinho que ela precisa ter, porque a professora está com todo. Né? Ela não tem como estar ali só com um, ela pode até de vez em quando ficar, mas auxiliar estagiária que é o que mais fica. E tem essa troca entre professor e estagiário também é maravilhoso. Quinta pergunta. Como foi incluir as práticas e brincadeiras na pandemia como um exígio maior do uso da tecnologia na vida cotidiana da criança? Então, quando a Antonella entrou na creche, ela foi assim que entrou a pandemia, ela estava na creche e teve que sair. Na época, eles não como é creche, não tinha muita atividade igual, né, o fundamental, então assim, eles pediam para a gente fazer atividades lúdicas, não tinha tanto uso de tecnologia, bem pouco. Então o impacto não foi... Não foi, a gente que às vezes ela fala assim, vai ter uma dança tal, um vídeo tal, para vocês brincarem com tal coisa. Então a gente colocava um vídeo na TV e brincava com ela. Então tinha mais atividade assim, né? A tecnologia era mais como suporte para as músicas, ou para um videozinho que era alguma coisa para a gente poder fazer. Sim. Para a gente poder fazer com ela. Então a gente usou pouca tecnologia, a gente utilizava mais papel. Ela gosta muito de desenhar, então desde pequenininha ela sempre ficava lá rabiscando papelzinho, brincando, então ela tinha muito disso. Blocos, ela gostava, então tudo que o professor passava, a gente fazia, tinha que registrar e mandava para eles. A tecnologia foi bem pouco. Entendi. Foi bem pouco, ainda bem, né? Sexta pergunta. Quais são as expectativas que os responsáveis têm sobre o profissional de educação infantil no ensino da criança? A expectativa que a gente tem do profissional é ele passar aquilo que precisa ser passado, né, de uma forma leve, a criança. E assim, eu acho que a gente também não pode jogar tudo pro profissional. Porque precisa ter uma troca. É verdade. Porque se o profissional faz o papel dele, né, de estar ali ensinando a matéria, por exemplo, e passa uma atividade de casa e eu não faço, a criança aí vai pesar tanto para o profissional, porque a criança vai ter dificuldade, né, e às vezes assim, nós pais muitas das vezes pecamos nisso, de que acha que muitos pais acham que quem tem que fazer isso são os profissionais. Não, tem que ter a sua parceria, tem que ter o seu, né, a troca. Ela vai dar o pontapé e a gente vai estar ali reforçando tudo aquilo que ela deu na sala de aula. Ele tem um papel super importante, até porque assim, a criança ela tem o professor como, né, bota no pedestal. E tudo que o professor fala, para a criança principalmente, é super verdade. Até mais verdade do que o que a mãe fala, do que o pai fala. Às vezes se eu chego e digo assim, que a tia falou isso, mamãe. Se eu falo alguma coisa que a professora falou ao contrário, ela já chega para minha mãe. A tia não falou isso, ela falou tal, isso. Então assim, ela tem um papel super importante na vida da criança, um peso, mas os pais também precisam estar ali só reforçando. Tem que ter isso. Um equilíbrio. Eu venho disso, né? Minha mãe era assim, por mais que ela não é professora, não é nada, né? Não completou nem o colegial, mas ela tinha esse pensamento de que os pais precisam estar em parceria. Pra dentro, né? Não foi eu aprendi isso nem como professora, aprendi como filha e minha mãe fazendo tudo isso. Tá certo, concordo. Sétima pergunta. O que você acha necessário para a formação docente numa escola particular? Para a formação do docente? Isso. Eu acho que são as capacitações que tem, assim, acho que a gente precisa cada dia se capacitar mais, porque tem muitas informações hoje em dia, né? E o profissional não se capacita. Fica atrasado.
Porque ele não tá ali, tipo assim, Atualizado. não tá atualizado. Sempre foi assim, assim vai ser. Não, hoje em dia as coisas são diferentes, os métodos são diferentes. Né? Antigamente a gente não utilizava da cachorra, né? Hoje já usa. Hoje o computador, a tecnologia entrou. Isso sem falar que as crianças também mudaram. As crianças mudaram, então assim, tudo mudou. Então se o profissional não se capacita, ele vai ficar atrasado, vai ficar aquém do ambiente escolar. E é onde ele acaba que ele não vai conseguir dar o melhor dele. Ele pode ser super bom na matéria, mas a forma, as técnicas atuais, ele vai ficar defasado. Porque a criança vai chegar e vai sentir, eu vi na internet isso, e aí? Como é que... Entendeu? Como é que vai linkar? Então fica complicado. Não precisa, eu acho que precisa ter essas capacitações para todos. Acho que não só o docente, mas como para auxiliar, para estagiário, até para saber como lidar com determinada situação, determinada criança. Porque não é só o docente que cuida, é toda a escola. Sim. Porque se acontece alguma coisa, todo mundo que trabalha na escola, ele precisa estar ciente de como agir. Então a capacitação, é lógico que cada um vai ter a capacitação própria para a pessoa, mas ela precisa existir no todo, não só no docente, eu acho. Com certeza. Oitava, qual a defasagem, o problema perceptível na formação docente? Essa pergunta eu durante o dia eu dividi ela em duas. Tá. Qual é o problema na formação docente dos professores? Eu acho que o problema que eu vejo, que assim, o profissional, o problema é que assim, na faculdade a gente estuda muita teoria. Eu acho que esse é o problema, na minha concepção. Quando você entra numa sala de aula, a realidade é muito diferente da teoria. Então você se vê, muitas das vezes, é mais assim quando a pessoa está no início, né? Então ela se vê numa determinada... Se você não tem, por exemplo, se você pega um estágio que você consegue deparar com isso diversas vezes, você acaba aprendendo. Mas quando você não tem um estágio, acho que linka a ter só a teoria e um estágio em que você não tem essa vivência real como professor. Né? Às vezes assim, eu só estou cuidando de fulano de tal e eu não tenho a vivência de sala de aula. Então a pessoa nunca vai saber como é a vivência real da sala de aula e como linkar isso. Porque se você não passa, porque a teoria é linda, mas a prática está muito distante. Então, às vezes, você tem que linkar a prática com a teoria. Como que eu vou linkar se eu não sei? Isso é geral. Se você não tem uma vivência, você joga ali. E agora? O que eu faço? A gente se depara com pessoas assim, e agora? O que eu faço? Como fazer a ponte, né? Como fazer essa ponte? A prática está muito distante. Muito distante. Tem teoria que eu não concordo até hoje. Né? Teoria que eu estudei que eu não concordo. Então, mas assim, você precisa pegar os pontos positivos da teoria e linkar com a prática de hoje. Só que para você fazer isso tem que ter a vivência. Você tem que ter a vivência é primordial. Só que assim, coloca um estágio, vai lá, faz o estágio. Mas tem muitas escolas que não faz o estágio adequado, não dá o estágio adequado, entendeu? De você viver realmente dentro de uma sala de aula. E também ainda tem contrapartida, às vezes tem professores que são maravilhosos, que te ajudam no máximo, e tem professores que não vão te ajudar, que parece que tem medo de vou perder o meu lugar para estagiário, não tem nada a ver. Eu acho que pelo contrário, a gente tem que mostrar que, olha, vale a pena ser professor e é a profissão mais linda do mundo. Eu acho. Vamos seguir. O que você percebe sobre essa defasagem nas escolas públicas e privadas? A defasagem? Isso.
Eu acho que assim, pelas mudanças que tiveram, eu acho que se perdeu um pouco. Os alunos se perderam, os pais se perderam. E até mesmo a instituição também às vezes se perde pelo fato de, assim, hoje assim, a pessoa assim, porque não pode fazer isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, e os alunos acabam sabendo os deveres, os direitos, que eles só pensam nos direitos, não veem os deveres deles. Então, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, e eu posso fazer qualquer coisa com o professor não vai poder fazer nada, coisa que antes não tinha. E assim, os pais ficam muito hoje eu vejo os pais muito mais permissivos, porque por conta de querer suprir uma falta, porque trabalha o dia inteiro, a gente entende que precisa trabalhar sim, mas a gente também precisa entender que a criança ela não quer presente, não quer brinquedo. Ela quer amor, quer carinho, e ela vai buscando, tentando buscar isso, não vai encontrando, e muitos pais também às vezes só quer dar presente, não dá atenção. Acha que um compensa o outro, ou senão são pais, são família que só agridem verbalmente a criança, e isso, isso acaba com a criança, ela não quer estudar nunca. A defasagem aumenta muito consideravelmente quando você tem famílias assim. Tem muita base. Tem muita base. Eu acho que a base é primordial. E hoje estão querendo terceirizar essa base. É onde que acaba tudo, porque como você vai terceirizar uma base? Como é que isso vai subir sem apoio? Não vai subir, ela vai cair. Ela não tem a base. Né? Para um prédio ficar em pé, ele precisa de uma base. E se não tiver base, o prédio cai. É a mesma coisa o aluno. Se ele não tem um amparo, não tem a base, não tem o alicerce que precisa, ele vai sair. Uma hora ele vai sair, vai fugir, vai faltar sem os pais saberem, porque está trabalhando o dia inteiro, os pais não estão vendo. Ele está faltando. Então, isso só vai, é uma montanha russa, né? Acumulando e piorando. Só piorando. Nona questão. Em relação ao desenvolvimento e aprendizagem, quais foram as dificuldades na pré e na pós-pandemia? Assim, eu não consigo ver, assim, pelo menos em relação à Antonella, eu não vejo muito, porque assim, ela entrou na pandemia tinha um ano. Então foi bem no início mesmo de tudo, e ela estava aprendendo, e eu acabei ensinando ela em casa. Né? Eu fui ensinando ela muitas coisas, ela quando começou a voltar à creche, ela já sabia fazer. Então até a professora disse, nossa, ela já sabe, tem gente que não sabe. Mas assim, eu acho que o que mais prejudicou foi a socialização. Para mim, o que mais prejudicou foi isso. Porque as crianças não tinham mais interação entre os coleguinhas. Então eles ficavam isolados dentro de casa com celular, com computador, com tudo na mão, quem tinha, né? Quem ficava. E quando voltou, acabou que assim, foi um choque. Eu tenho que falar com meu amigo. E aí? Como é que eu vou falar com meu amigo? O computador, o celular é mais importante, é mais legal do que o meu colega. Então, eu acho que teve essa dificuldade, acho que foi mais em relação à interação, à socialização entre eles. Décima, nessa idade do primeiro ano de vida, as principais brincadeiras sensoriais, o segundo e terceiro é aprendizagem contínua. Quais foram as dificuldades que a criança levou para casa e quais foram os seus maiores aprendizados durante essa jornada? Na parte sensorial, essas coisas? Eu lembro que assim, a Antonella ela tinha essa questão também que era uma dificuldade, porque dentro de um apartamento você não tem muita coisa, né? Sim. Então ela tinha medo de tocar nas coisas, que era mais áspera, a areia ela não pisava. Ela, por mais que às vezes a gente tentava, sabe assim, pandemia a gente ficou trancado.
Então, assim, ela teve essa dificuldade de, quando pós-pandemia, Interagir com a natureza. porque a creche ela tinha muito isso, né? De você plantar, de você colher, de ficar descalço. E ela não queria ficar descalça de jeito nenhum. E a professora ficava, Gisele, eu falei assim, olha, professora, eu estou tentando em casa, boto ela descalça, mas ela pisa no chão, ela já fica nervosa. E qualquer coisa que era gosmenta ou que era áspero, ela não queria tocar. Hoje ela já toca, já faz, já fica descalça, até pede para ficar descalça, porque ela adora areia. Mas esse processo foi um processo um pouco trabalhoso, pela dificuldade da pandemia. Entendi. Porque não teve isso, né, trancado. Essa vivência não tinha, que é a vivência de escola. Às vezes, né, principalmente a creche, que tem muito disso, de você ficar descalço, sensorial, você tocar, você sentir, você ouvir, não tinha. Então a gente tinha o que a gente podia dentro de casa, mas dentro dos limites. Fora isso, a gente não tinha mais como fazer. Como é que eu vou pegar uma areia lá na rua e trazer para dentro de casa? Com risco de pegar Covid. Então, assim, então a gente, ela ficou com medo porque o meu esposo saía para trabalhar, a gente tacava álcool nele, tacava produto nele antes dele entrar em casa, então ela ficou também com essa muito, tudo dela era mamãe, álcool em gel, ela pegava álcool em gel e tacava nela. Ela tem essa prática até hoje, mas diminuiu, mas porque assim, na época ela ficou, até ela, tadinha, ficou meio preocupadinha com esse negócio de álcool em gel. Tudo era álcool em gel para ela. Tudo resolvia. E quando passava na mão, era gosmento, ela ficava assim, mas ela passava. Só que ela ficava nervosa. A gente comprou aquele slime, moeba, aquele negócio. Ela não queria brincar. Hoje ela brinca. Mas na época ela não queria porque era gosmento. Ela tinha essa não conseguia. Tudo que era coisa assim, ela não conseguia. Então, assim, teve essa evolução, né? Hoje ela brinca, até pede para fazer slime, não sei o que, a moeba, já nem sei mais os nomes, ela pede, ela brinca, ela faz, ela não tem mais essa questão por ser trabalhado em parceria com a escola, que é onde a gente falou a importância da parceria da escola com a família. Eu falei com a professora, contei para ela o que aconteceu, ela disse, não, vamos trabalhar em cima disso. E a gente foi trabalhando. Você traz um ponto que você vê de dificuldade que a professora não enxerga, ela vai na escola, traz outros. Traz outro e a gente vai ali, um ajudando o outro. Olha, se não tiver essa troca, a criança não consegue evoluir. Não, porque, por exemplo, ela vai fazer na escola, mas em casa ela não faz. Então, como que ela vai entender? Vai quebrar o ciclo. Então, ela precisa entender que, tanto na escola quanto em casa, ela pode fazer. Ela precisa fazer para aquele ciclo se formar, para poder dar certo. Qual foi o que aconteceu? A parceria com a escola, para mim, foi primordial para muitas coisas, até para desmamar minha filha. Nossa, olha só. Porque ela não queria sair do peito de jeito nenhum, e eu com 3 anos e meio, conversei com a professora e disse, olha, eu não quero sair do peito. Não sei mais o que eu faço. E a professora disse, não, vou contar uma história aqui, se der certo eu te falo. Quando chegou no final do dia, ela disse, mãezinha, fala que agora ela é mocinha. Aí ficamos conversando a semana inteira, foi uma semana. Você agora é mocinha, não precisa mais mamar no peito. E aí a gente foi trabalhando. E a professora trabalhando na sala de aula, que agora ela é mocinha, ela já estava já saindo da creche, para ir para a escola, né? Por meio assim, esse processo, assim, para você encarar, você precisa ser mocinha. Você não pode mais ficar mamando no peito. E do nada ela já chegou em casa, mamãe, não quero mais mamar no peito, porque agora eu sou mocinha. Então, assim, essa interação com a escola, às vezes coisas bobas, às vezes pode parecer, mas não é. Se tem interação com a escola, dá certo. Se tem essa interação escola-família, tudo dá certo. Essa troca, tudo dá certo. Por mais que tenha as problemáticas, se você passa um para o outro, porque às vezes o profissional ele entende um pouco mais. Sim. Então ele vai, não, vou testar isso daqui para a gente poder fazer.
Ah, não deu certo, vamos tentar outra coisa. E a família está ali, vamos juntos. Não acredita no que o outro faz. É. Conhece uma parte, vamos lá. Eu disse, ó, eu tentei isso aqui, isso, beleza, bacana. E é um trocando, é troca. Não tem jeito, eu acho que tudo tem que ser a troca. Com certeza. Em todo sentido. Vamos lá. Quanto às necessidades de mudança e evolução que envolvem a educação infantil, o que você indicaria, Gisele? Quanto a necessidades de mudança e evolução que envolvem a educação infantil, o que você indicaria? Não sei. É porque assim, evoluiu tanto dos tempos para cá que a gente fica até assim, o que a gente pode fazer? Eu acho que não tem nem que evoluir, acho que tem que voltar um pouquinho. Para a gente acompanhar. E é também assim, a necessidade da leitura. Eu acho que teve as evoluções e isso se perdeu. Eu acho que a evolução é importante sim, mas tem coisas que é essência. A criança quase mal lê. Então, eu acho assim, a evolução veio muita. Mas eu acho eu acho que, porque assim, eu vim de uma criação de muita leitura, né? De que a gente pegava o livro, o cheiro do livro para mim é maravilhoso. Eu amo chegar numa livraria e sentir o cheiro do livro. De sentar e de ler e eu viver aquele livro. Eu choro quando eu estou lendo o livro, eu caio na gargalhada quando eu estou lendo o livro. Eu vivo o livro e hoje se perdeu, você não vê muito. Às vezes a criança lê rápido. O que você entendeu? É um menino que faz isso, não sei o que. Tá, e aí? O que você Você gostou? Gostou, não gostou? Você entendeu? Qual foi a mensagem do livro? Não teve. Então, assim, a evolução veio, tudo veio, lógico que para coisa boa, lógico, né? É muito bom, mas eu acho que se perdeu, acho que não é nem evolução, acho que se perdeu isso muito. Mas tanta evolução, essência. Eu acho que para mim a leitura precisa ter, para você seguir em frente com conhecimento. Porque sem a leitura você não vai ter conhecimento. Com certeza. Você vai ouvir de pessoas e vai acreditar na primeira coisa que você ouvir. Agora, quando você lê, abre a mente, você passa a questionar de uma forma coerente, respeitosa, mas você passa a questionar aquilo que estão falando. Você não vê só mais um caminho, né? Não, você tem um horizonte na sua frente. Você vê assim, nossa, eu li em tal lugar assim que não é bem isso, eu não entendi, me explica melhor. A pessoa vai querer até buscar mais conhecimento. Vai buscar mais. Então você fez instigar ela, então. Então assim, essa importância para mim, acho que não é nem tanta evolução, é resgatar. É o resgate da leitura. Eu acho que precisa muito Que lindo. Então, essa foi a nossa entrevista com a maravilhosa Gisele, uma professora incrível. Se eu posso dizer 1% do que ela eu já estarei realizada. Porque agora, nessa entrevista, eu já estou. Então, eu agradeço muito por você ter aceitado e participado. Obrigada. Tchau, tchau.